Estamos de volta ao terceiro bloco do Jornal Prêmio News, nesta edição diária de segunda-feira. Todos os dias às 8h30 da manhã, ao vivo, às 13 horas e também às 20, você confere o Jornal Prêmio News aqui na grade de programação da Rede Prêmio TV. Neste terceiro bloco, nós vamos falar sobre um tema exclusivo e também inédito com o Dr. Renato Sanches, que é a questão da alienação parental. É isso mesmo, doutor? Exatamente, senhor Henrique. Tudo bem? Bem-vindo mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui. Hoje iremos tratar das questões inerentes à alienação parental, né? Nos cabe descrever o que resulta a alienação parental e antes de ingressar propriamente dito no tema, cabe esclarecer que após o divórcio, após a dissolução do casamento, dos cônjuges que estão nesse trâmite de dissolver a sua sociedade conjugal, tem-se ali os aspectos inerentes aos cuidados das crianças e dos adolescentes que porventura tenham sido gerados ali, os filhos propriamente ditos. E a partir disso são tratadas as questões de como ficará a guarda, de como ficarão os alimentos propriamente ditos, a conhecida pensão alimentícia, e posterior a isso vem todo um arcabouço de relações posteriores ao divórcio que, infelizmente, em muitas oportunidades resultam na prática e na conduta da alienação parental propriamente dita. Feita essa análise inicial, cabe destacar que a alienação parental, ela nada mais é de que uma conduta perpetrada por aquele que tem ali a guarda da criança ou do adolescente em buscar descredibilizar todas as condutas do pai ou mãe que não detém a guarda direta dessa criança ou adolescente. Basicamente, cabe dizer que aquele que constitui ali como guardião, seja o pai, seja a mãe, sejam os avós, ou a pessoa que detém a autoridade ali e guarda da criança e do adolescente, busca nessas oportunidades interferir psicologicamente na criança e no adolescente para que esta criança e este adolescente vejam de maneira distorcida a interação com aquele pai ou mãe que está ausente dessa relação cotidiana de maneira distorcida e afete a convivência com este. Muito bem, é muito importante esclarecer isso, porque de um tempo para cá as pessoas falam muito nesse tema, é algo muito comum, e quando se envolve a separação dos cônjuges que têm ali os filhos, muito se fala sobre isso, mas deve ser algo muito difícil, né, a nível jurídico para se analisar, porque cada caso é um caso, cada família é uma família, é um pouco complicado essa questão, né, doutor Renato? Exatamente, senhor Henrique. Cabe destacar que essa legislação que trata desse assunto, ela está em vigência, em vigor desde o ano de 2010 e ela tem o objetivo no arcabouço jurídico de proteger tanto a criança quanto o adolescente, lembrando sempre que em questões inerentes à análise e verificação das famílias, se faz sempre avaliar o interesse da criança e do adolescente, preservar sua integridade e dignidade, seja no aspecto físico, psicológico e biopsicossocial. Desta forma, temos essa legislação com o objetivo de que aquele pai ou mãe que não está no cotidiano e não detém a guarda, tenha as possibilidades de ter uma evolução frutífera com os seus filhos, sejam crianças ou adolescentes, que a partir disso possam desenvolver um laço familiar bastante robusto e um desenvolvimento pleno do ser humano. Lembrando que as crianças e os adolescentes são seres humanos em desenvolvimento. Então, em muitas oportunidades, a própria infringência ali da perpetração da alienação parental afeta como essa criança ou adolescente identifica o pai ou a mãe que não detém a guarda propriamente dita. E essa legislação, como bem colocado pelo senhor Henrique, ela nada mais é do que uma ferramenta, assim como muitas legislações o são. Ferramenta para quê? Identificada uma questão, uma conduta em que aquele que detém a guarda, seja a mãe ou o pai, como dito anteriormente, ele afete a criança ou adolescente de forma negativa a distorcer a percepção da criança e do adolescente frente ao pai ou à mãe que não detém essa guarda, como disse anteriormente, tem ali todos os prejuízos impelidos àquele que não tem a possibilidade do convívio direto. E na questão, no que tange as questões do processo
propriamente dito, tem-se ali a possibilidade de se avaliar todo um conjunto de provas, ou seja, não é somente uma identificação e uma denúncia, ou mesmo solicitar ao juiz a declaração de uma alienação parental. Se faz necessário apresentar todo um conjunto de provas e, a partir disso, ele pode se dar como um incidente no processo ou uma ação autônoma que aquele que está sofrendo alienação busca uma declaração do juiz desta conduta em especial. Cabe pontuar também que existem diversos profissionais que dão apoio e resguardo ao juiz nessas condições, como psicólogos, psicoterapeutas e também ali psiquiatras. Sim, é muito importante. É um trabalho que, com certeza, em conjunto, né, com a soma de todos os profissionais, funciona muito melhor. Quando se trata de uma criança, de um adolescente em desenvolvimento, é muito necessário. Agora, algumas pessoas dizem, doutor Renato, que existem muitas críticas em cima dessa legislação. É verdade isso? Sim, senhor Henrique. Existem diversas críticas a essa legislação no que tange ao quê? Como dito anteriormente, essa legislação, como outras, ela nada mais é que uma ferramenta, um instrumento para se alcançar a justiça. Infelizmente, nem todo ser humano está imbuído ali de toda a boa-fé esperada no trato das relações. O que acontece muitas vezes, a utilização dessa legislação, ela se dá frente a um litígio no que tange à guarda, no que tange aos alimentos e muitas vezes também com a utilização dessa legislação como ferramenta para afetar esse processo principal. Isto em si é a utilização nefasta dessa ferramenta. Oportunidades em que aquela mãe, ou aquele pai mesmo ali que identificam o interesse em se tornar guardiões, eles visam ali modular quem será o guardião e nesse aspecto um deles suscita, geralmente aquele que não está logicamente na guarda de fato enquanto as questões do processo estão a ser decididas, ele suscita a questão da alienação parental. Ou seja, feita essa questão, esse requerimento ou declaração da alienação parental, todo o processo, seja ele incidente ou ação autônoma, que eu disse anteriormente, ele é avaliado se está de fato acontecendo. E em muitos casos graves também existem mecanismos utilizados em que a mãe ou mesmo o pai identifica a ocorrência ali de uma agressão ou violência sexual em desfavor da criança e do adolescente e a partir disso aquele que não detém a guarda direta, ele suscita ali o requerimento da declaração de uma alienação parental, ou seja, aquele que está recebendo a própria denúncia criminal de ocorrência de maus tratos ou mesmo de uma questão de agressão ou violência sexual, ele pode também utilizar de maneira nefasta a legislação para se acobertar. Mas deixamos claro que a legislação é um instrumento. Ela pode ser utilizada tanto por pessoas com boa fé quanto para pessoas com má fé. O que vai resultar ali o aspecto do plano decisório são os profissionais que auxiliam o juiz, os peritos judiciais, no que tange a psicologia e a psiquiatria, para juntos ali elaborar todo um conjunto de provas que vai dar ensejo à convicção do juiz para que ele tome a melhor decisão em favor sempre da criança e do adolescente. Muito bem, doutor Renato. Ótima explicação. Acho que para a gente deixar claro aqui um ponto importante também, é onde as pessoas podem denunciar, né, abusos ou se de repente ficar sabendo de uma conduta perigosa por parte dos genitores, as pessoas que estão próximas, como fazem para poder comunicar esse tipo de abuso? Perfeito. Aqui cabe destacar o seguinte, que e se tratando dessas questões, a gente tem algumas áreas do direito ali atuando em paralelo. Inicialmente, como eu disse, é muito comum aparecer as questões inerentes à alienação parental, posterior a uma questão vinculada propriamente dita à decisão de quem vai ser o guardião, ou seja, há um litígio ali verificado para as questões de guarda e alimentos, então famigerada pensão alimentícia, como muitos a colocam, né? Mas cabe destacar também que identificada a realização ali de qualquer conduta nefasta que resulte ali a percepção de uma agressão física, de uma agressão sexual ou qualquer outra dessa natureza, o caminho é a lavratura de um boletim de ocorrência para o delegado de polícia, a autoridade policial. Em paralelo a isso, o que eu disse anteriormente, se dá no quê?
Se, porventura, esta mãe ou este pai que detém a guarda utilizou essa denúncia caluniosa ali, de maneira totalmente inverídica para alcançar um benefício no processo principal, ali, nessas questões, pode ser utilizada e deve ser utilizada a legislação da alienação parental. Mas, como disse anteriormente, toda a utilização dessa legislação, ela é uma ferramenta, ela é um instrumento que deve favorecer aqueles que estão de boa fé e repudiar aqueles que a utilizam de má fé. Renato, muito obrigado, viu, por prazer. essa questão. Lembrando que essa foi uma das questões que as pessoas sugeriram para a gente trazer aqui, Exatamente. né? O que faz muito importante esse contato do telespectador junto às redes sociais, ao YouTube, o canal da Rede Premium também, sempre junto com a gente, mandando as sugestões e antenados para que a gente possa dirimir as informações e trazer sempre o melhor a você. Eu acho que a gente conseguiu atender esse pedido e explicar da melhor maneira, né, doutor? Exatamente, e enviem mais pedidos também para que a gente possa ter essa maior interação na resolução das questões que são de interesse público. Muito bem, obrigado. Até semana que vem, então. Um prazer, até lá. Esta foi a edição do Prêmio News desta segunda-feira. Lembrando a você que, além do cabo pela TV Multimídia ou NET, também pode nos acompanhar pela plataforma digital, pelo redepremiotv.com.br, 24 horas por dia, 7 vezes por semana. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!